O movimento político, a formação de qualquer movimento político tem que ser precedida de anos e anos de debates entre intelectuais altamente qualificados, até você obter mais ou menos, vamos dizer, um panorama do que está acontecendo e do que está te incomodando, afinal de contas. Sem isso, simplesmente não é possível. Se você observar, por exemplo, a Revolução Russa, você vê que os debates entre intelectuais sobre a sociedade russa começaram mais ou menos em 1840, 1850. Quer dizer, começaram 60 ou 70 anos antes da Revolução, até que essa corrente de ideias foram se condensando em várias, das quais uma, por ser a mais esperta, a mais descarada, acabou tomando a iniciativa e controlando o fluxo dos acontecimentos. Se você pegar a esquerda no Brasil, a fundação do PT foi precedida de 20 anos de discussões. Quer dizer, quando houve o golpe de 64, a esquerda se recolheu, e disse, agora vamos reunir aqui as cabeças pensantes e vamos discutir para ver se a gente entende o que aconteceu e por que foi que nós caímos do cavalo. Desses 20 anos surge o projeto do PT, altamente influenciado já pela estratégia do Antônio Gramsci. Em 64 houve uma espécie de divisão de trabalho, uma parte da esquerda foi para as guerrilhas e outra parte foi para casa estudar para ver se entendia o que tinha acontecido. A primeira morreu e só serviu de símbolo aglutinador, serviu de garoto propaganda para a segunda facção. E essa segunda facção foi justamente a que percebeu que precisava criar uma modalidade de luta completamente desconhecida no Brasil. Tá certo? Que era justamente o tipo de militância que veio a aparecer com o PT. O PT não tinha nenhuma autodefinição ideológica marxista, nem comunista, nem coisa nenhuma. Tá certo? Ela vem apenas com um tom populista, tá certo? Mas não muito diferente daquele que tinha sido utilizado pelo antigo PTB do Getúlio Vargas. Tá certo? Apenas não estava centrado na figura do governante Getúlio Vargas, mas encontra um outro símbolo aglutinador que era melhor do que o Getúlio Vargas. Por quê? Porque era um sujeito que vinha da classe operária. Então, pela primeira vez na história da esquerda brasileira, havia um líder operário, pela primeira vez. E isso, evidentemente, faltava, porque todos os líderes anteriores eram intelectuais ou pessoas de classe alta, tipo Caio Prado Júnior, ou engenheiros de formação como Carlos Marighella, ou advogados, era assim, era gente de classe média e alta somente. De repente apareceu essa coisa maravilhosa, um operário, que nem um cheque, com H-U-M, um operário. Esse operário então vira o símbolo de tudo. Então, essa luta que se trava, sobretudo na esfera simbólica, na esfera do imaginário, ela expressa uma mudança radical de estratégia da esquerda brasileira. Tá certo? Então, você vê que antes disto, a estratégia da esquerda era eminentemente eleitoral e visava se infiltrar no governo. E desde o governo promover, então, vamos dizer, a revolução. Com o PT a coisa muda completamente de figura. Eles dizem, não, nós não vamos fazer a revolução em cima, nós vamos fazer embaixo, na sociedade, nós vamos conseguir, vamos dizer, armar aqui uma militância tão vasta e tão bem articulada, tá certo, que ninguém vai conseguir segurá-la. E de fato fizeram. Eu lembro quando começou o PT, as pessoas se devotavam ao PT como se fosse uma religião, como se fosse a salvação da sua alma. Davam tudo para o PT, davam seu dinheiro, às vezes 40%, 50% do que ganhavam davam para o PT. Então, também outra coisa inédita na história da esquerda brasileira, você vê milhões de pessoas dispostas a sacrificar tudo por um movimento político. E, decorridos 20 anos, esse partido chegou ao poder, evidentemente. Então, total, 40 anos. 20 anos de debates, discussões, investigações e análises. Depois, 20 anos de militância e propaganda, e daí, pronto, chegaram ao poder. Não existe atalho para isso. Não existe a estrada real, porque você vai direto. Isso não existe. Então, isso quer dizer que todos esses movimentos que eclodiram, eles não têm uma retaguarda intelectual e estratégica suficiente
para poder mudar o curso das coisas. Elas apenas expressam descontentamento. Falam, esse descontentamento é inteiramente justo, então quer dizer que não podemos ficar contra esses movimentos. Mas apostar que eles vão mudar o curso das coisas no país é besteira, eles não vão mudar. Tá certo? O que eles podem fazer, e de fato fizeram, é desacelerar, vamos dizer, as iniciativas do governo. Quer dizer, enfraquecer o governo. Tá certo? Enfraquecer, sobretudo, popularmente, no sentido da sua imagem popular. Né? Hoje você pode dizer que o mito petista, a aura de encantamento do petismo acabou. Tá certo? Bom, acabou, mas acontece o seguinte, nesse ínterim, eles já conquistaram todos os postos da hierarquia no executivo, no legislativo, no judiciário, na Receita Federal, no diabo, né? Até nas Forças Armadas. Né? E eles estão lá nos seus postos ainda. Mesmo que a nação inteira os odeie, isso não vai tirá-los de lá. Por quê? Quando chega na hora das eleições, bom, aqui o povo está maciçamente contra o governo. Mas sim, o governo tem as maquininhas de votar e ele produz o resultado que ele quiser, mediante apuração secreta. Então, criou uma espécie de círculo vicioso na qual a máquina de dominação se autorreproduz independentemente do que o povo pensa. Então, essa é a situação. Então, isso quer dizer que protestos populares não vão acabar com isso. Mesmo que você crie uma onda de ódio antipetista, isso não tira um único petista do seu cargo. Né? Então, é claro que, no momento em que esta mídia, que promove todas as causas pelas quais o PT luta, é chamada de extrema-direita, nós estamos num ambiente de delírio psicótico e as palavras já não querem dizer mais coisíssima nenhuma. Não é possível você... Né? Quando você chega na Europa, você ainda sabe o que é extrema-direita. Né? Então, por exemplo, você publicou um extrato da entrevista que eu fiz com o Alain Périfitte, ali na entrevista eu fazia uma pergunta sobre o Le Pen. Né? Então, na França, ninguém diria que o Alain Périfitte é extrema-direita. Por quê? Porque havia uma extrema-direita que, vamos dizer, manifestada na pessoa do seu Le Pen, e as pessoas sabem fazer a distinção. Agora, no Brasil, não. No Brasil, qualquer um pode virar extrema-direita. Por quê? Porque quando alguém o chama de extrema-direita, não está fazendo uma catalogação sociológica objetiva. Está expressando a sua confusão interior apenas. Né? Vamos dizer, a explosão de uma alma confusa e atormentada. Né? Pois hoje não apareceu esse sujeito lá dizendo que o jihad é uma criação minha e do George Bush. Né? Eu falei, é? Então, se eu criei o jihad, você explodiu Chernobyl, meu filho. Só pode ser isso, o Otávio Frias explodiu Chernobyl. É claro que é uma declaração absolutamente psicótica, mas as pessoas publicam isso como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma opinião política, quando não é. É a expressão de uma sintomatologia apenas, de uma confusão interior quase indescritível e impossível de destrinchar. Né? Então, por isto mesmo, é inevitável que os movimentos que buscam reagir contra o governo padeçam eles mesmos dessa própria confusão. E essa confusão, então, se expressa, vamos dizer, em explosões emocionais de moralismo indignado contra este e contra aquele, né? E as pessoas, ele tocou na minha honra, etc. Mas tudo isso é absolutamente psicótico, porque não corresponde a nenhuma categoria objetiva. Não se trata de divergências objetivas em torno, vamos dizer, de pontos estratégicos, etc. etc. Não, são simples impressões de momento, né? Que explodem com uma linguagem pseudopolítica. Né?